Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Ibovespa agora às 11 horas e 3 minutos, apresenta alta de 1,84%. Primeira hora de pregão em forte alta, gerando um movimento ainda mais esticado aqui no intraday. Gráfico diário já no terceiro dia consecutivo de alta, depois de ter confirmado a formação aqui desse fundo. O próximo nível de resistência mais significativo fica entre 52 e 53 mil pontos, é o próximo nível mais significativo. O Ibov, na minha avaliação, segue bem esticado no curtíssimo prazo, principalmente intraday, o que favorece nos próximos pregões, a contar a partir de hoje, já uma chance de começar a perder força desse movimento de subida, ou mais para o próximo pregão terça-feira. Mas o fato é que, de maneira geral, operações mais interessantes de entrada nesse momento que favoreçam a relação risco-ganho mais interessante, teria que passar por uma correção em boa parte dos ativos. Então, de maneira geral, seria isso. A PTR4 é uma dessas, conseguiu romper uma barreira ali dos R$17 a R$17,09, 17,09. Então, depois desse rompimento, o ativo gerou aqui um gap de alta no pregão de hoje, trabalha com 2,22% de alta. Movimento aqui no intraday mais esticado para cima, o que começa a ficar bem arriscado operações de day trade na ação, ou seja, se recuar aqui no gráfico de 15 minutos, gerar um fundo ascendente, já é uma operação sem uma expectativa tão forte para cima na minha avaliação, ou seja, com essa chance de ter a correção, e é um ativo que ficaria mais interessante para entrada na correção o mais próximo possível dessa região dos R$17, avaliando o funcionamento dessa região como suporte. Olhando agora para Vale 5 no pregão de hoje apresenta alta de 1,52%. Essa alta de 1,52% já está dentro do movimento de alta prolongado para cima, atingindo um nível de resistência ali na faixa dos 31,40 até a máxima aqui 31,75. Então é outro papel da mesma forma do Ibov, da mesma forma da Petro. Se eu for querer uma operação de curtíssimo prazo, aguardaria uma correção, avaliando a forma de correção primeiramente na faixa dos R$30 e depois preferencialmente na faixa dos 29,33, buscando aí uma nova entrada de curtíssimo prazo a favor da tendência de alta de curto prazo dessa ação. Para day trade também ficou esticada aqui no G60, day trade na ponta compradora ficou com expectativa ruim, ou seja, de ter uma fácil reversão do movimento atual. Olhando para outros papéis, BRFS3 trabalha em tendência de alta de curto prazo, médio prazo, bom movimento de alta, confirmando aqui a superação de uma região de topo anterior no gráfico semanal e favorecendo operações na ponta compradora após uma correção desse movimento de subida. Então, outra alternativa de entrada seria nesse papel em termos de day trade. Correção fundo ascendente no G15 é uma das alternativas de entrada de day trade em cima da BRFS3, mas o ativo vai bem no pregão de hoje, com alta de 2,67%, e para entrada de curtíssimo prazo, essa região aqui dos R$50, a região dos R$50 pode funcionar bem como suporte e um nível de entrada para esse papel. HGTX3 no pregão de hoje trabalha em boa alta, está aí na máxima do dia, com uma alta de 3,34%. Alternativa também de entrada no pregão de hoje seria para day trade, porque para curtíssimo prazo o movimento já vem acontecendo. Região de suporte para uma correção desse movimento de subida vai ficar aqui em torno dos R$ 32,16. E no intraday, o que ela deveria fazer? Uma correção pelo menos aqui de uns 4, 5 candles no G15 para se avaliar aí uma compra de um fundo ascendente ou mesmo na formação de um pivô de alta na HGTX3. E por último, BBS3, que também vai numa boa alta, diversos ativos em alta forte no pregão de hoje, 2,74%. Maioria dos ativos com esse movimento esticado aqui no dia 60 para cima, ainda tentando superar a máxima da primeira hora de pregão. A BBS3 está no nível de resistência ali anterior, que perdeu força, na faixa dos 23,15 até a máxima que ela atingiu aqui, 23,35. Então, uma zona de resistência importante, que no primeiro momento não favoreceria muito nem a operação de day trade nessa ação, nem mesmo a operação de curtíssimo prazo. Então, depois de uma pequena parada nesse movimento de subida dela, se ela der uma parada aqui, ficar alguns pregões, uns 3 pregões aqui de lado e romper para cima, seria uma das alternativas de entrada com stop aqui embaixo.
A outra situação, se ela consegue ainda gerar um movimento aqui mais forte para cima e depois corrige de maneira fraca até um pouco para baixo da região dos R$ 23, seria outra ação para a gente olhar com carinho ali, uma compra de curtíssimo prazo no fundo ascendente, enfim, tentando pegar uma nova tendência de alta nesta ação através do gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altanvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.